Olá, povo de Deus, quarta-feira, 30 de agosto de 2023, 21ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 9 a 13, Mateus 23 e 27 a 32. Irmãos, certamente ainda vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que anunciamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santo, justo e irrepreensível foi o nosso proceder para convosco, os fiéis. Bem sabeis que, como um pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vós e encorajamos e insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Por isso agradecemos a Deus sem cessar, por vós terdes acolhido a pregação da palavra de Deus, não como palavra humana, mas como aquilo que de fato é, palavra de Deus que está produzindo efeito em vós que abraçastes a fé. Já se afirmou que a Eucaristia faz a igreja, é certo. Porém, quando constatamos a caminhada das primeiras comunidades, precisamos afirmar que a força da palavra foi decisiva para colocar os alicerces da igreja. No trecho de hoje, Paulo relembra à comunidade de Tessalônica todo o esforço feito por ele e seus colaboradores para que a palavra de Deus fosse anunciada e acolhida por todos. Paulo também sempre procurou trabalhar para não ser pesado aos irmãos e irmãs de comunidade. Por isso, ele recusava ajuda econômica para si mesmo. Junto à comunidade dos coríntios, por exemplo, ele empreendeu uma coleta, mas para os irmãos da comunidade de Jerusalém. E somente da comunidade de Filipos ele aceitou ajuda para se dedicar exclusivamente à missão. Paulo, no nosso texto de hoje, agradece a Deus porque a comunidade dos Tessalonicenses acolheu bem a palavra, o que é constatado pelos frutos que ele percebe entre eles. Comunidade viva e verdadeiramente cristã. Como estava muito próximo do evento Jesus, uns 20 anos apenas do acontecimento da cruz, a comunidade de Tessalônica vivia também um clima muito forte de parousia iminente. O cientista da religião, Ismael de Vasconcelos Ferreira, captou bem o sentido dessa expressão. Diz-nos ele: o retorno iminente de Jesus Cristo à Terra é um dos mitos mais defendidos e ainda divulgados pela religião pentecostal. Esse evento é conhecido pelo termo parousia e é comumente abordado pela escatologia, doutrina teológica que estuda as últimas coisas, ou o que haverá de acontecer no final dos tempos. Crendo nesta doutrina, o fiel pentecostal assume um modo de vida ascético e exclusivista, preferindo a valorização do tempo futuro em detrimento do tempo presente. Esse era o pensamento muito forte no final do primeiro século, e Paulo vai buscar ajudar os tessalonicenses a manterem o coração ardente por Jesus, mas com os pés na realidade do dia a dia. Mateus 23, 27, 32. Disse Jesus: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros,
mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivesseis vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Vemos hoje os últimos ai de vós usados por Jesus, dirigidos aos mestres da lei e fariseus. A palavra forte que Jesus usa para referir-se ao comportamento deles é hipocrisia. Etimologicamente, podemos ver que essa palavra é a junção de outras duas no grego. Hipo, que se refere a de baixo, crinem, em alusão a tomar um rumo, tendo uma raiz como relação a discernir. Do contexto teatral, na prática da interpretação, dentro da qual os gregos eram verdadeiros arquitetos da comédia e da tragédia, evolui ao comportamento da pessoa que finge e pretende ser alguém diferente do que realmente é. Em nosso idioma há diferentes sinônimos como falsidade, cinismo, dissimulação, porém podemos ainda entender hipocrisia como comportamento de quem tem baixo discernimento, baixa capacidade de juízo. Pessoa hipócrita, portanto, é pessoa falsa, cínica, dissimulada. Por que Jesus usa essa expressão para os fariseus? Vejamos, no meio do povo judeu, vários movimentos se formaram tentando viver a tradição de Israel. Um dos que mais se destacou no meio do povo judeu foi o dos fariseus. Eles agiam mais ou menos como professores ambulantes, que se dedicavam à pregação das leis sagradas. O povo apreciava os fariseus porque eles propunham fidelidade à tradição, porém eles não viviam de acordo com o que pregavam. Eram rigoristas com o povo, mas com eles mesmos eram bem liberais. Jesus Cristo acusou os fariseus de hipocrisia. E por esse motivo usamos o termo fariseu para referir a uma pessoa que finge ou age com falsidade. Em todo o tempo, pessoas que se apresentam devotas de um moralismo muito exacerbado têm se revelado como quem quer esconder um comportamento próprio não muito adequado. São pessoas que vivem com o dedo apontado aos outros, mas se esquecem de verificar a própria vida. E quando são flagradas em algum comportamento impróprio, têm um rosário de justificativas. Sempre são muito indulgentes consigo próprias e sem a mínima misericórdia com os outros. O que mais irritava os adversários de Jesus era a sua profunda coerência. Quando quiseram e fizeram o processo de sua condenação, eles sabiam que nada havia para justificar a perseguição contra ele. A transparência de Jesus já era um ponto que incomodava todos os que viviam escondidos em suas falsidades. O justo sempre incomodou os fariseus de todos os tempos. Um beijo no seu coração.